Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário vereador Calil Chaguri fará a leitura do expediente do dia. Projeto de resolução número 01/2003. Dispõe sobre correção da escala de referências, sua aplicação, alteração e promoção de referências de cargo em comissão. Projeto de Lei 02/2003, do Legislativo, dispõe sobre a criação do cargo em comissão de assessor técnico de contabilidade. Projeto de Lei 03/2003 regulamenta o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 436/00, com alteração feita pela Lei Municipal 535/02, que dispõe sobre a revisão geral e anual dos subsídios dos vereadores. Indicação 25/2003. Solicita do Poder Executivo Municipal melhorias na Rua Vereador Orlando Luvisotto. Justificativa. A referida rua tem recebido grandes investimentos de particulares, os quais vêm sendo prejudicados com as más condições em que se encontra esta via. Salienta-se que a Rua Vereador Orlando Luvisotto necessita pavimentação ou cascalhamento, melhorias na rede de esgoto, guias, sarjetas e até mesmo placas indicativas. Por este motivo, se faz necessário a presente indicação. Conchas, 26 de março de 2003. Elias Rodrigues, vereador. Conchas, 14 de março de 2003, ofício 07/2003, assunto, material para pintura da escola. Senhor presidente e vereadores, conforme acerto referendado em reunião na Câmara Municipal no final do ano passado, entre vereadores e a direção, corpo docente e administrativo da Escola Coronel, solicitamos de Vossa Senhoria especial atenção sobre a aquisição de material para a reforma e pintura desta unidade escolar. Lembramos que os vereadores se propuseram a somar esforços no sentido de oficializar os senhores secretários, deputados e governador do Estado para o envio de verba a ser destinado para o referido serviço, contando sempre com a prestimosa atenção de Vossa Senhoria. Apresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Vanderlei Roque Bertin, que é o diretor da escola. Ofício 116/2003, senhor diretor, acusamos o recebimento do seu ofício, número 07/2003, solicitando o empenho dos membros desta Casa no sentido de pleitear junto às autoridades estaduais a liberação de verbas para a reforma e pintura da nossa Escola Coronel. Gostaríamos de dizer que somos sensíveis e solidários nesta causa. Informamos ainda que, em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal de Conchas, encaminhamos o pedido através do correio eletrônico ao senhor governador, aos senhores secretários da Fazenda e da Educação e a todos os senhores deputados estaduais,
Sem mais, expressamos nossos votos de elevada estima e consideração. Consta de 4 de março de 2003, José Tadeu Almada Nery, presidente da Câmara Municipal. Eu volto a palavra ao nosso presidente, Dr. José Tadeu Almada Nery. A respeito desse ofício lido pelo senhor secretário, enviado pelo professor Vanderlei Roque Bertin, diretor da Escola Coronel, no qual, na verdade, ele pede o empenho dos vereadores no sentido de pleitear junto aos deputados, ao secretário da Educação, ao secretário da Fazenda e ao próprio governador do Estado, a liberação de verbas para a escola, para a reforma da escola. Tendo recebido esse ofício, a nossa secretaria, a meu pedido, já encaminhou esse pedido através de correio eletrônico e de ofício propriamente dito na forma tradicional, todos os deputados da nossa Assembleia Legislativa, aos secretários da Fazenda e Educação e ao senhor governador do Estado. Isso foi feito em nome de todos os vereadores. É o que estava ao alcance dos vereadores. E é lógico que a gente está na luta procurando aí melhorar a situação da Escola Coronel. Para a ocupação da tribuna, hoje nenhum vereador se inscreveu, mas nós vamos discutir alguns assuntos de interesse aqui da casa, que a gente faz a tribuna dessa maneira hoje. A primeira questão existia uma reivindicação de vereadores no sentido da Câmara disponibilizar uma condução para a ida à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, nós estamos agendando para o próximo dia 10 de abril uma ida à Assembleia Legislativa para que nós, vereadores, possamos levar os nossos pleitos aos deputados que trabalham aqui junto à nossa comunidade. Então, eu gostaria, certamente, de contar com, pelo menos, a grande maioria dos vereadores, para que no dia 10 nós nos dirigíssemos à Assembleia Legislativa, levando os nossos pleitos aqui. Como, na verdade, cada um tem um pleito a fazer, a proposta e a sugestão é de que nós vejamos aquilo que tem maior importância e aquilo que a nossa cidade dispõe de maior urgência, e a gente fizesse esses ofícios mais ou menos em conjunto. Nós levantássemos os temas que nós temos necessidade aí de pedir, de pleitear junto aos deputados, tipo, por exemplo, verba para o Conselho Tutelar, verba para aquisição de material hospitalar, e cada um por si, junto ao seu deputado, fizesse esse pleito, mas que nós reuníssemos 5 temas e levássemos aos deputados. Então fica aí, eu só pediria a confirmação dos senhores, o mais breve possível, dessa nossa visita à Assembleia Legislativa. A segunda questão é aquilo que nós estamos debatendo desde o ano passado, e nós estamos, do ano passado não, nós estamos debatendo há 2 anos praticamente, a questão de uma construção de uma sede própria para a Câmara Municipal de Conchas. Como todos nós sabemos, esse prédio aqui é um prédio cedido. Esse prédio não pertence nem à Prefeitura e nem à própria Câmara. Pelo que nós anteriormente conversamos, todos têm interesse e manifestaram a intenção de realmente ver edificada uma sede própria para a nossa Câmara Municipal de Conchas. A semana que passou, nós estivemos em Laranjal Paulista, eu e a vereadora Adriana, num congresso de advogados, e pudemos verificar como e em que circunstâncias e os propósitos da construção daquela Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Laranjal Paulista, que foi edificada ano passado, e já está em funcionamento, na verdade, é um centro cultural que lá existe. Ou seja, a Câmara Municipal ocupa aquele prédio que, na verdade, é ocupado a maior parte das vezes pela população, seja pelos estudantes, seja por seminários, conferências, palestras, reuniões de interesse da comunidade. Então, eu acho que é uma ideia que vai de encontro
tudo aquilo que Conchas precisa. Se nós entendemos que Conchas precisa de uma sede para a Câmara Municipal, a cidade inteira, pelo menos que eu sempre ouvi, que precisa de um espaço onde possa desenvolver as suas atividades culturais, seja um teatro, mesmo um cinema, palestras. E o propósito, eu acho que é muito bom, porque, na verdade, a Câmara vai ocupar aquele espaço físico e aquilo vai ser remetido à população. A grosso modo, nós poderíamos dizer que é um verdadeiro teatro, ou anfiteatro, assim dizendo. Ou seja, nós vamos ter disponibilidade de recursos para levantar essa sede própria, repetindo que, na verdade, é um centro cultural. Em Laranjal Paulista, como nós pudemos constatar, isso tem funcionado de uma maneira que está atendendo a comunidade. Eles não tinham também esse espaço. A comunidade hoje está sendo assistida nesse aspecto. Laranjal comporta hoje reuniões de grande porte, e a construção do edifício, as informações que nós temos, realmente não ficou em nada absurdo e fora da nossa capacidade. Então, eu dou essa sugestão aos senhores vereadores, para a gente tentar começar a trabalhar essa ideia, no sentido de nós construirmos um centro cultural aqui em Conchas, no qual funcione a Câmara Municipal de Conchas. Eu tenho recebido apoio de algumas pessoas da nossa sociedade que veem nessa construção algo de muito bom. Para vocês terem a ideia, um engenheiro com o qual eu trocava a ideia, ele se prontificou a ele fazer o projeto de graça para Conchas. Quer dizer, não é para a Câmara Municipal. O nome do engenheiro até declina, o pai dele nem sabe, mas é o Robson Merlin, que ele precisaria apenas um acompanhamento de um projetista, que teria um custo muito pequeno também, mas o trabalho dele, de elaboração do projeto, o acompanhamento, ele nada cobraria de Conchas. Então, acho que isso é um exemplo de cidadania, de interesse pela cidade. Eu acredito que outros profissionais da área também poderão contribuir. Eu estou citando o nome dele porque eu tive a oportunidade de conversar com o Robson Merlin e ele se prontificou a fazer. Até, desde logo, acho que a gente tem que manifestar o agradecimento por essa iniciativa, mesmo que a gente, por circunstâncias outras, a gente não consiga fazer. Talvez não consiga, estou citando porque tudo é imprevisível. Nós vamos fazer, eu acho que é o desejo da casa, e eu peço, como nós não temos ninguém inscrito na tribuna livre, eu pediria aos senhores vereadores que se manifestassem acerca desse assunto, e depois, afinal, eu sugiro aí uma outra questão. Pois não, vereadora doutora Adriana. Como já dito pelo senhor, presidente, eu também tive a oportunidade de estar nesse congresso de advogados na Câmara de Laranjal e pude ver o quão fundamental, eu diria, esse prédio está sendo a cidade de Laranjal. E a outra questão é o fato de que, se nós, conchenses, não tivermos, por meio da Câmara Municipal, a construção deste espaço cultural que vem de encontro à comunidade, eu acredito que seria difícil a vinda desse espaço de outra forma, senão pela Câmara. E o ponto-chave aqui, que esse investimento, ele não é, como já dito, para a Câmara, mas ele é para a população. E com N formas de utilização, certo? Por estudantes, também como dito, enfim, inclusive, queria ressaltar o fato de que o projeto aqui desta casa, que foi de iniciativa da vereadora Valéria Bufani, e que também já me manifestei a respeito, poderia estar sendo, o projeto não, lei, né? A implantação do CADEM, que seria um espaço destinado à mulher, do qual já me manifestei, e, nesse caso, tendo a Câmara uma sede própria, esse espaço também poderia estar sendo viabilizado. Como tantas outras coisas, atendimento de forma mais viável à população, enfim, eu sou de opinião favorável à construção dessa sede própria, principalmente por esses fins já ditos. Com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, nobres vereadores,
quero deixar bem claro o seguinte, também sou a favor, cara, da construção da sede própria da Câmara Municipal. O que muitas pessoas me indagam é a respeito do local, se é viável, porque dizem que não tem esgoto, rede de esgoto, água, e que além disso teria uma vala que só para acertar isso daí ficaria praticamente muito caro e oneraria aí os cofres. Então gostaria de Vossa Excelência pudesse ter alguma coisa a me dizer a respeito disso. Pois não, vereador. A primeira questão é o seguinte, a definição de local é uma coisa bastante relativa. Por quê? Porque a Prefeitura há pouco desapropriou uma área, sendo que desta área, uma parte desta área seria destinada à Câmara Municipal em forma de doação para que ela possa edificar a sua sede. Agora, aonde quer que a gente vá, para uma coisa desse tipo, há necessidade justamente das obras de infraestrutura, que certamente a Prefeitura não fará tão somente para atender a Câmara, mas ela fará, inclusive, para atender uma possível construção do novo fórum. Quanto a custos, eu não tenho dessas obras de infraestrutura, nós vamos começar a trabalhar em cima disso e vamos ver a viabilidade disso. Mas, por certo, que o que nós estamos numa fase de sugestões. Tá? Agora, o que eu digo é o seguinte, eu acho que a questão de local, por hora, não preocupa. Nós precisamos formar convicção do nosso projeto, da nossa ideia. Mas a gente vai, é lógico, verificar isso e fazer isso da forma mais econômica possível. Só antes, cortando, inclusive, eu queria que o vereadorzinho explicasse, porque até o momento a gente não está sabendo de nada que possa causar algum empecilho na construção naquele terreno que foi adquirido pela Prefeitura. Ele me falou agora que tem uma vala que inviabiliza a construção num terreno que foi desapropriado pela Prefeitura e já foi até pago. Gostaria que o senhor esclarecesse. Pois não, nobre vereador. Segundo comentários das pessoas que estão indo no local, esse terreno na saída de Conchas, não é isso que foi adquirido e tal. Então dizem que, em primeiro lugar, não tem rede de esgoto. E tem uma vala que, segundo comentários, essa vala vai onerar muito para que seja feito por causa do escoamento de águas, segundo isso, informações, que aí está tendo essa vala, então aí teria que fazer uma tubulação, alguma coisa assim, de estudo. Então eu não sou leigo no assunto, mas conforme comentários de pessoas. Declaro que eu sou, claro, completamente a favor da construção de uma casa de leis. E gostaria só de saber se esse é o local ideal. Realmente vai depender de um estudo aí, é tudo uma questão de ver custo. Nós não temos. Agora o que a gente tem que se posicionar é o seguinte, a gente tem que constatar e procurar alguém que realmente saiba, porque até uma informação disso, daquilo fica complicado. Com a palavra o vereador Zezé Serafim. Eu sou favorável à construção da Câmara. Eu pude estar na inauguração lá em Laranjal Paulista da Câmara no ano passado, junto com o vereador Zizinho, e nós conhecemos todas as dependências de lá. Eu acho que isso vem suprir também a nossa necessidade aqui em Conchas também, das dependências da Câmara, que o nosso espaço aqui é restrito, e também da parte cultural, porque nós somos carentes de algo cultural aqui em Conchas, no espaço. A região inteira está trazendo teatros e outras coisas culturais, e nós não podemos receber aqui porque no espaço não existe aqui em Conchas a parte cultural. É deficiente. Em Tietê, principalmente, tem sempre teatros que a pessoa tem opção, principalmente para a juventude. E aqui em Conchas nós temos essa deficiência. Então acho que isso vem de encontro às nossas necessidades. O local, muitas pessoas criticam a distância ali, mas a Coab 4 foi construída num lugar tão distante e a população vai até lá e outras coisas acontecem. Então, eu acho que ali é uma parte que hoje em dia se torna até perto, perante esses bairros que foram construídos aqui na nossa cidade. Porque é uma entrada da cidade, tem acesso, quando tem cultura, que tem algum evento, o povo vai atrás. Não importa o meio. Então, essa parte também do saneamento, eu acho que a Prefeitura, como foi proposto aqui aquele dia, na reunião, quando foi adquirido o terreno, tanto para a construção do fórum, da possível, futuramente da Prefeitura e tudo mais, a Prefeitura também ajudaria nessa parte, eu acho. Que a Prefeitura pode entrar ajudando no saneamento, na parte de apoio a essa construção, porque faz parte da nossa cidade. Eu acho que eu conto com esse apoio do prefeito, eu acho que ele vai poder nos ajudar também nisso.
Com a palavra o vereador Benedito Merlin. Senhor presidente, eu também sou favorável à construção. Eu acho que o lugar é ideal. Às vezes alguém pode até fazer alguma crítica que tem a distância do centro da cidade. Há pouco tempo, nós já éramos vereador aqui, eu, José do Bem, Agenor, José Lão Pavan. Aqui, as vacas no Jardim Paz dormiam aqui na Rua Goiás, certo? Perto da Paia aí. E hoje você vê quantas casas, quanto já foi construído, né, que é o loteamento ali, Jardim Paz ali, né? Então, você vê que Concha está crescendo sempre daquele lado. Né? Seria um cartão de visita para Concha se nós tivermos a Câmara Municipal naquele local. E também, gastando dinheiro nosso, dinheiro público, mas vem beneficiar assim, a própria prefeitura, que amanhã pode sair uma prefeitura, como já foi estudado isso aí, o fórum. Então, todo o dinheiro que for investido nesse terreno, para saneamento ali, colocar tubos, tá, é o dinheiro do povo para o próprio povo. Eu não vejo assim motivo de ter medo de gastar o dinheiro. O que precisa ter coragem é de começar uma obra dessa, que é importante, senhor presidente. Se o senhor tiver a coragem de dar início nessa obra, eu tenho certeza que o próximo presidente, se o senhor não terminar, porque dificilmente o senhor vai conseguir terminar até o final do seu mandato, o próximo presidente escolhido pelo povo e depois se tornar escolhido pela Câmara o novo presidente, eu tenho certeza que essa obra vai ser construída, vai ser o cartão de visita de Conchas, e Conchas ganhará com isso, o povo de Conchas ganhará. Vai ter um custo, vai ser difícil, mas um dia vai ser o exemplo de uma obra bonita e beneficiando todo o povo de Conchas. Sem dúvida, Vossa Excelência falou na questão coragem. É lógico que nós temos a coragem, não sou eu que tenho a coragem. Nós, vereadores, que vamos ter essa... tentar realmente fazer essa obra. Mas eu acredito que com um pouco de boa vontade de todos e a ajuda de todos, nós levantamos essa obra assim. Com a palavra, o vereador Wilson Desider. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também sou favorável a esta obra. Acho que até é uma obra importante para a cidade de Conchas, porque vai ser também feito nela, hoje a gente estava conversando, vai ter também uma biblioteca. A mesma ideia de alguns vereadores aqui, tem uma biblioteca da Câmara, né? Acho que é importante aí para o povo, como vai ter o anfiteatro, né? Então, acho que não só os vereadores, como o povo de Conchas vai ganhar com esta obra. Agora, eu sou favorável que esse prédio fosse construído aqui no centro da cidade, para que esse prédio ficasse mais próximo da população. Agora, é lógico também, eu sugiro até que, uns vereadores são favoráveis que a obra seja construída lá, outros preferem que a obra seja construída aqui no centro. Então, eu sugiro até que fizesse um plebiscito e que o povo escolhesse. Para que, se eles tiverem, a maioria tiver preferência que seja lá, seria construído lá. Se fosse tiver preferência para ser construído aqui no centro, seria aqui no centro. Eu sugiro que fosse feito um plebiscito pelo povo para escolher. Eu gostaria de lembrar, toda sugestão é válida, mas eu gostaria de lembrar o seguinte. Na verdade, quando nós estamos falando em um local no centro da cidade, será que nós estamos pensando propriamente no povo? Por quê? Eu faço a indagação. Porque quem mora no centro, já há algum tempo, a grande maioria dispõe de carro, gente. Para esse pessoal, não haveria problema nenhum em se locomover a uma distância ali próxima ao campo da associação. Agora, aquele povo que não tem carro, eu não vejo muita diferença para quem mora, por exemplo, na Vila Seminário, lá na Coab 4, na Coab 3, vindo de lá até aqui, a um ponto central, que nós temos dificuldade diária aqui. E até lá não seria muita diferença, né? Agora, o que nós temos que considerar é o seguinte, isso aqui é começo, todas as sugestões são aceitas, é lógico, se tiver um terreno mais favorável, que vá efetivamente de encontro aos interesses da população, vai ser aceito. Com a palavra, o vereador Elias Valdrigue. Senhor presidente, eu vejo que o assunto está de interesse, que inclusive está havendo disputa para que se fale na frente ou após o vereador. Agora, o que eu entendi no ano passado, na gestão passada, houve uma combinação da Câmara e o prefeito municipal para que fosse adquirido um terreno para que se fosse construída a Câmara. Nessa aquisição, então, houve mais um adendo, que seria uma construção da Câmara, da
possível prefeitura e do fórum, que será construído talvez não muito distante. Então, foi adquirido esse terreno com uma devolução de um dinheiro economizado pela Câmara para adquirir o terreno onde seriam feitas essas construções. E esse terreno foi comprado aí na saída de São Paulo, perto da rodovia Marechal Rondon. Só que ainda não foi delimitado a área que será da Câmara, ou do Fórum, ou da Prefeitura. Então, segundo os historiadores, quem levanta mais cedo bebe a água mais limpa. Eu sugiro ao presidente que entre em contato com esse valoroso cidadão, Robson Merlin, que se propôs a fazer o projeto de execução da obra, que se dirigisse juntamente com o prefeito municipal ao local e que escolhesse onde vai ser da Câmara, ver se tem, depois a gente vai ver se tem vala, se não tem vala, se é viável, não é viável, se o projeto cabe ou não cabe, porque seria... justamente, mas já que foi comprado, então vamos ver para que a gente comece realmente a pensar numa possível construção. É isso que eu tinha que dizer. Pois bem, com a palavra o vereador Cid Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente se faz necessário a construção de uma casa de leis, ainda mais dando para se enquadrar junto um centro cultural, né? Porque aí não só beneficia para os trabalhos, o andamento da Câmara, como também atende uma grande parte, principalmente os nossos jovens, e assim mesmo com as apresentações culturais, isso é muito importante. Mas essa discussão é de grande valia, porque as colocações dos vereadores vai se dando um formato, né? A colocação do vereador Calil Chaguri muito me preocupou, porque na realidade os custos das obras vai se encarecer no local onde se cogita a construção. Até porque na cidade várias pessoas pelo valor que foi comprado o terreno, várias pessoas, até em motivos de chacota, falaram, eu tenho também um meio arqueiro lá para vender, por R$100 mil. Então, hoje nós estamos aqui à tarde, debatendo também sobre a localidade do terreno, onde vai ser construído. E nós tivemos aqui informações que poderíamos até conseguir o terreno da Irmandade do hospital. É lógico que conversando com o Paulo Pereira de Góes, né, que é representante da Irmandade. Só que a gente começa a entrar em confrontos e dizer assim, por que não antes nós não pensamos nisso? Antes de comprar um terreno que é um investimento grande. Mas nós estamos aqui discutindo, está aberto, e na realidade é válida. Eu não vou falar que você é a favor ou contra a construção da Casa de Leis, que não é isso que está em tese. Eu acho que o assunto tem que ser enfrentado. E o senhor presidente também está com um pensamento positivo, que fazer dessa forma eu acho que vai atender também não só aos interesses da Casa de Leis, como também da nossa comunidade, que é tão carente na parte cultural. A nossa comunidade é muito carente na parte cultural, e assim vai atender realmente a essa demanda também. Seria isso, senhor presidente. Eu só queria colocar uma observação seguinte. A respeito do terreno, o vereador Calil Chaguri, ao se referir ao terreno, ele falou para a gente que ele tinha uma informação, alguém veio falar para ele. Então, antes que uma situação se transforme naquilo que não existe, nós temos que saber o que nós estamos falando. Tá? Eu não estou discutindo o terreno. O que eu gostaria de ouvir
de Vossas Excelências, a sugestão a respeito, se a ideia é boa. Quanto a essa questão, nós não podemos criar, se a gente começar a criar dificuldade, problema para a gente, então é melhor a gente nem iniciar o nosso projeto. Nós temos que ser positivos na propositura, e quando eu falo em sermos positivos, isso significa agirmos com responsabilidade. Tá? Com a palavra o vereador Agenor. Senhor presidente, nobres vereadores, eu, sinceramente, eu não estou entendendo muito bem a postura de certos vereadores dessa casa. Porque o ano passado foi feita inúmeras reuniões para discutir o local e a compra desse terreno. E esta casa chegou num consenso de que aquele terreno seria o local ideal para construir o fórum, a Câmara e possivelmente teria um espaço para construir o Paço Municipal. Agora, foi discutido isso ano passado. A questão hoje está sendo discutida a construção. Agora, tem alguns vereadores que estão voltando lá atrás. Está arrependido de uma decisão que ele já tomou ano passado. Então, eu discordo disso, gente. Agora, nós que somos vereadores precisamos saber, quando tomarmos uma decisão, nós temos que saber o que está fazendo. Agora, porque somos questionados na rua, será que é? Então eu venho aqui, mudando minha posição, o terreno já foi pago. O que nós estamos discutindo hoje, que o presidente colocou com muita propriedade, é a construção da Câmara. Nós não estamos discutindo mais o local e a aquisição, porque aquele terreno já foi pago. Então nós vamos deixar a população na dúvida, vamos levantar mais uma polêmica quanto ao terreno adquirido. Eu acho que essa questão não é mais para ser, porque nós aqui foi unânime a decisão de adquirir aquele terreno. Agora nós estamos voltando atrás do que nós tomamos decisão aqui. Eu acho que o homem público tem que tomar decisão, saber o que está fazendo para depois não voltar atrás, para não tumultuar, não botar em dúvida, colocar dúvida na cabeça das pessoas. Nós temos que saber o que está fazendo. Presidente, seria isso que eu queria colocar. Pois não. Antes de passar a palavra para o vereador Zé Delbem, eu pediria licença apenas para o vereador Benedito Merlin complementar, se que ele queria complementar. Depois o vereador Zé Delbem. Senhor presidente, eu estava assim, tentando pedir a palavra justamente para explicar quase igual ao que o Agenor aplicou. Exatamente. E todos vocês viram a minha preocupação, porque tivemos reunião aqui nessa casa, tivemos com o senhor prefeito aqui nessa casa, foi discutido o preço, demorou tanto, o preço foi comentado aqui sim, como não foi comentado, todo mundo sabia do preço sim, não tem, alguém pode até se esconder, o povo de Concha criticava até o preço antes, todo mundo sabia do preço sim. Algum vereador que está... O senhor, desculpe, doutor Anselmo, o senhor está saindo fora. Todo mundo sabia do preço. Ninguém foi feito enganado, não. Certo? Exatamente, todo mundo concordaram com o preço. O Agenor está certo, ele era o presidente da casa, não tem que defender a pessoa dele, certo? E agora simplesmente vem um vereador aqui, depois... Dá licença, a palavra é minha agora, faz favor. Só um minuto, por favor. Eu acho que quando eu estou falando, tem que ter respeito nessa sala, senhor presidente. Foi discutido isso aí, todo mundo sabia, não foi feita às escuras coisa nenhuma, existiu até comentário, até de partido político envolvendo no meio a respeito do preço do terreno. Todos concordaram que o lugar era ideal. Eu admiro agora o Zizinho vir falar que lá tem problema de água. É claro que tem, claro, qualquer lugar tem, qualquer obra tem que fazer a infraestrutura. Você já viu não ter infraestrutura? Tem que ter. Agora, sei quem vai fazer aí lá, se é a prefeitura, se é a Câmara Municipal. Eu sei dizer que é o poder público que tem que destruir, é o dinheiro do povo, gastar em lugar para o povo mesmo. Mas nessa casa tem vereador que toma algumas decisões, e depois... Dá licença, gente, eu estou falando. Senhor vereador, por favor. Eu pediria aos outros, nós estamos num debate, mas para que esse debate seja realizado, nós precisamos falar um de cada vez. Então eu vou pedir ao vereador Benedito Merlin que complete a sua manifestação. Se algum vereador tivesse mal informado no preço do terreno que está sendo vendido, ele deveria vir aqui nessa casa e comentar a respeito disso, e nenhum dia eu vi algum vereador levantar aqui e falar assim: senhor presidente, o senhor está desapropriando o terreno aí, que esse é o preço não é exato.
o senhor como presidente da época, senhor Agenor, o senhor deve falar isso aí, se isso aconteceu aqui nessa casa. Algum vereador falou alguma palavra a respeito disso aí, certo? Então é o seguinte, é fácil um vereador tomar uma decisão aqui, depois receber alguma crítica na rua, querer fazer média, vir aqui e mudar a posição dele. Eu tenho certeza, a decisão foi essa e estou com você, senhor presidente. Se o senhor não tiver a coragem, como eu falei antes, nada acontece, porque existe assim, alguma coisa negativa que prejudica o andamento de uma boa obra. Muito bem. Em prosseguimento, eu vou repetir, por favor, para poder ser entendido, é necessário que todos realmente tenham um minuto de atenção. Com a palavra, o vereador Zé Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos discutindo o problema de preço. O preço, na verdade, quem fez o acerto com o proprietário foi o prefeito. Pera, desculpa, eu estou falando. O proprietário do terreno não veio aqui na Câmara discutir com nós. E, por sinal, a decisão do preço é uma decisão do Executivo, não era da Câmara. Não é verdade? O que nós queríamos era um local para a Câmara Municipal. Quanto ao local, não vejo nada em contrário. Se dizem que está longe da cidade, não está não. Se você estender aquela avenida debaixo da linha de alta tensão, está perto das casas ali. Quer dizer que nós temos que ter a Câmara perto de determinada parte da população e não daquela parte. Eles também podem ficarem próximos. Agora, eu queria saber, senhor presidente dos vereadores, já que o assunto está indo bem mais longe, que tipo de móveis nós vamos colocar lá? A cor. Deu para entender a colocação, né? Quer dizer, nós estamos partindo para um campo, nem começou ainda, não temos nem planta, já estamos discutindo certas coisas que daqui a pouco nós vamos querer saber se lá vai ser estofado, se o móvel vai ser de cor verde, se vai ser azul, se vai ser branco. Gente, para a gente andar 1.000 metros, nós precisamos dar o primeiro passo de 50, 60 ou 70, 80 centímetros. Vamos dar o primeiro passo, que é a oportunidade que o senhor presidente está oferecendo aqui. Já existe o engenheiro, o Robson, por exemplo, se propôs a auxiliar em relação à planta. E como o vereador Elias Rodrigues solicitou que o engenheiro fosse até o executivo. Não, engenheiro não. Presidência da Câmara. A mesa da Câmara que vai até lá, senhor prefeito, já foi comprado o terreno é esse, acabou a história. Esse negócio de vala, existe máquina para entupir hoje. Isso daí, desculpe, vizinho, não é criticando aquilo que você falou, mas isso são coisas que se resolvem. Uma máquina lá, vai lá em 7, 8 horas, ela entope qualquer vala que existir. E outra coisa, o terreno tem que ser aplainado. Se você vai aplanar, aquele excesso de terra que você tira, porque lá o terreno é meio inclinado, logicamente você vai colocar nas partes mais baixas. E podem acreditar vocês, o local não é ruim não. Está afastado da cidade? Está um pouco afastado. Mas tem lá casas próximas lá já. E vai ser uma urbanização de um ponto novo de Conchas. E quanto ao local, não que eu esteja criticando os vereadores que falaram ao contrário, mas nós sabíamos que o local era lá. Questão de preço, aí quem discutiu, na realidade, quem conversou o preço, foi, apesar de alguns vereadores estarem sabendo, quem conversou e acertou foi o prefeito com o proprietário. E realmente cabia, única e exclusivamente, ao executivo acertar o preço. Tanto é que não veio aqui o proprietário para discutir conosco na Câmara. Não é verdade? E não era competência nossa, é competência nossa? Não, peraí. O dinheiro seria devolvido, de uma forma ou de outra, o dinheiro seria devolvido ao Executivo. A única coisa que o Executivo fez uso do dinheiro para a aquisição daquele terreno. Não é verdade? O que nós queremos é o terreno. A partir do terreno, vamos providenciar já projetos para submeter à apreciação da Câmara, do Executivo, do povo de um modo geral, aquilo que mais agrade, na verdade, pode ter 2, 3 projetos diferentes, e vamos dar o primeiro passo para nós chegarmos até lá. E pode contar comigo naquilo que for possível para a construção desse prédio, que eu acho que é necessário. A Câmara tem que ter o seu local próprio. E muito melhor ainda quando vocês falaram que, além de ser um local apropriado para a Câmara, também será utilizado para outros fins em benefício da própria população da cidade, não é verdade? Tanto no aspecto cultural, etc. Porque se nós continuarmos com essa discussão, senhor presidente, daqui a pouco um vai querer saber que coleção, de que tipo de autor, que literatura que vai se colocar lá, na biblioteca que vai ter lá. Ora, vamos pensar em pôr o primeiro tijolo primeiro. Fazer o alicerce, não é verdade?
Eu acho que está certo. Vamos tocar o barco. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, eu vou fazer uma ressalva nesse problema, nessa discussão. Veja bem, eu me coloquei, como vários vereadores aqui, favorável a que aquele terreno seria o local bom, né, para se construir a Câmara. Agora, em nenhum momento eu fui consultado sobre o valor, porque o seu Zé Delben acabou de falar que o valor quem decidiu foi o prefeito. Então, eu não fiquei sabendo o valor logo, foi muito depois que eu fiquei sabendo quanto se pagou. E também tem outro problema. O vereador José Serafim, ele cobrou na tribuna da mesa o que tinha acontecido com o terreno na última sessão do ano passado. Então, veja bem que não foi feito um esclarecimento em plenário da compra do terreno. Só isso. Foi uma falha que aconteceu, não sei, da mesa, e não esclareceu que o terreno foi adquirido, já foi pago, foi tudo, foi isso, aquilo. Então, nós ficamos só através de terceiros, depois de algum tempo, sabendo. Agora, isso não vem ao caso, já foi comprado. Agora, se foi mal comprado, é outro problema, entendeu? Quem teria que ver isso é as pessoas que estavam envolvidas com a compra. Elas que foram lá que deveriam saber se o terreno tem problema ou não. Eu tenho a seguinte opinião, senhor presidente. Se puder, que essa casa de cultura, que vai funcionar a Câmara, seja construída no lugar mais próximo possível do centro, se puder. Se não puder, não houver viabilidade, for onerar os cofres públicos, daí eu entendo que não deve acontecer, então, que antes de se começar qualquer projeto nesse terreno, que se faça o estudo da viabilidade de uma construção naquele local, para que não se gaste dinheiro e depois se arrependa de ter injetado dinheiro num terreno que possa ter problema. Entendeu? Eu não sei do terreno, só conheço ele de passagem, não sei se ele tem algum problema de brejo, de alguma água, alguma coisa, eu não sei. Eu sei que aquela avenida é problemática. Volta e meia ela está cedendo, o asfalto não para, então ali tem problema assim, de umidade. Então eu gostaria somente isso. Não sou contra a construção, não. Se não tiver aqui no centro, vamos fazer lá, sim. Agora, antes de fazer, eu só queria essa cautela. Que alguém especializado fizesse um parecer para essa casa, dizendo que não tem problema nenhum o terreno e que não vai onerar mais a construção. É só a minha opinião, só essa aí. Perfeito. Com certeza, senhor vereador. Nós vamos ter essa preocupação, sim, de nos certificarmos o que eu disse aqui, a gente tem que ser positivo na nossa propositura aqui e procurar não criar o problema. Se existirem problemas, vamos enfrentá-los, mas não vamos criar problema. Com a palavra, o vereador José Oscar Pavan. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também fico um pouco preocupado, porque uma área, estão dizendo que é muito distante, eu conheço muito bem ali a prefeitura de Sorocaba, a gente chegando pela Castelinho, logo a 500 metros já tem uma retatória que pega para o Tribunal de Contas, que eu já fui lá várias vezes quando eu era presidente da Câmara. Logo, você saindo, você pegando a esquerda, sentido a São Paulo, logo do lado ali já é o AB de Sorocaba. Um pouquinho mais para frente, à direita, é a prefeitura de Sorocaba, uma cidade que hoje deve ter quase seus 500 mil habitantes, senhor presidente. A prefeitura de Sorocaba está a 1 quilômetro da Castelinho, então, e o lado de lá, perto da Raposa Tavares, como que aquele pessoal vem na prefeitura de Sorocaba? Então, hoje, fala assim, é distante, mas daqui 10 anos, 15 anos, a Câmara Municipal nossa, o Fórum e futuramente a Prefeitura, vai estar no centro da cidade, se Deus quiser, senhor presidente. Porque hoje aqui embaixo, se você procurar um lote para comprar, senhor presidente, você não acha lote para comprar se não for do dono próprio. Porque um loteamento aberto aqui na nossa chegada da cidade de Conchas, que é essa avenida que o doutor Antônio fez até o trevo, que ficou um cartão de visita para a nossa cidade, senhor presidente, nós não encontramos lote aí hoje por menos de 15, 20 mil reais no loteamento do Joanim Pares, que é um loteamento que foi feito na época do seu Paulo Nunes, que deve ter mais ou menos 14 anos que o Paulo Nunes foi prefeito. Que ele fez esse loteamento aí, deve estar fazendo uns 12 anos. Hoje você não acha lote ali por menos de 15, 20 mil reais. Você deve saber muito bem que você tem sua residência lá, o presidente da Câmara tem, o próprio vereador Calil Chaguri também tem. Então hoje, você não acha um lote ali no menos do valor de 20 mil reais. Lote bom, para uma construção.
E eu tenho certeza para você, senhor presidente, que o povo de Concha não vai ser prejudicado com essa compra desse terreno, nesse valor não. Porque se você fizer a conta, 40 lotes a R$3.000, dá R$120.000. E 40 lotes de 250 metros, dá 10.000 metros. E a prefeitura adquiriu ali 16.000 metros, senhor presidente. Então, esses 40 lotes no valor de R$3.000, dá R$120.000. Esse dinheiro não foi mal aplicado, não, senhor presidente. Foi muito bem aplicado e a Câmara devolveu o dinheiro para a prefeitura. Depois que estava na mão da prefeitura, do prefeito, a negociação cabe ao prefeito e não a nós mais, senhor presidente. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Newton Carlos Aliberti. Senhor presidente, senhor vereador, eu também sou favorável dessa construção, embora que ali, estão falando que é longe, não é longe, é perto. Para quem pega da Coab 4 até aqui e ali, a diferença é mínima. Então eu sou favorável, desde que comece, pode começar logo, que quando o Genor intermediou essa compra, que é a devolução do dinheiro, eu estava com ele um dia, fui até a prefeitura, conversamos com o prefeito, fomos ver o terreno. Eu acho que o terreno tem todas as condições de fazer uma câmara, um fórum e uma prefeitura, porque o terreno não é tão ruim assim. E quanto à água, essas coisas, tem, como você também falou, pode soterrar, pode, máquina trabalhando, faz tudo que pode. É isso aí, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não sei porque essa revolta é tão grande, tentando me atacar, porque eu falei que existe uma vala, essa vala existe, por causa disso, agora vem me atacar, porque essa revolta é tão grande que eu sou cobrado na rua. Não que eu sou contra, quero declarar que eu sou a favor, como declarei, dessa Câmara. A única coisa que me cobram na rua, eu não tenho medo, como eu falei, não tenho rabo preso com ninguém. A única coisa que me cobram, que enquanto um Jardim Santo Antônio não tem um esgoto digno daquele povo, aqui estamos fazendo tudo isso, não sou contra, mas por quê? Para beneficiar o loteamento do seu prefeito? Só isso que eu deixo, tá? Então defendo, faço o que quiser. Eu acho o seguinte, nós estamos criando um problema que, ao meu ver, não é objeto da discussão. A questão está centrada exatamente na busca de sugestões de vossas excelências e não na busca de problemas. Então, eu acho que o assunto está colocado, pelo que eu entendi aqui, todos são favoráveis nos moldes propostos anteriormente, ou seja, nós vamos tentar viabilizar em Conchas um centro de cultura, um espaço cultural, e que vai ser aproveitado para sediar a Câmara Municipal. É este o objetivo, é este o propósito. Então, eu entendo o seguinte, duas medidas iniciais, porque também ficar só no discurso não adianta. A mesa diretora, ela já está composta e tem as suas atribuições específicas. Eu vou propor para que a gente dê início aos trabalhos, que nós façamos uma comissão de construção da sede própria e sugiro que essa comissão seja formada inicialmente pelos líderes de partido, ou, se assim eles não entenderem, eles indiquem um outro vereador. Mas então, inicialmente, fica formada esta comissão, que vai ser composta dos líderes de partido. Se os líderes de partidos entenderem que já existem outras atribuições, eles delegam para um colega do mesmo partido, indicando e comunicando à mesa diretora. E também, e já aproveitando, eu vou agendar uma visita. Nós já temos o convite do presidente da Câmara Municipal de Laranjal. Eu vou agendar uma visita para ver o projeto deles lá. Também, às vezes nem todos podem ir, nós vamos tentar filmar o prédio, para aqueles que não puderem comparecer tenham uma ideia daquilo, de qual é a proposta que existe naquela cidade. Então fica formada essa comissão. Pela ordem, senhor presidente, eu estou indicando a doutora Adriana para fazer parte pelo meu partido. Pois não. Senhor presidente, eu pois também, não, vereador como líder do PFL,
eu quero indicar o vereador José Oscar Pavan, também para fazer parte da comissão. O senhor Zezé, necessariamente, obrigatoriamente, ele se auto-indica. Pois não, vereador José Delbem? Como líder do PPB, eu mesmo assumo a responsabilidade, porque outras coisas eu deleguei poderes ao vereador Elias Rodrigues, então é hora da gente assumir alguma coisa também. Muito então obrigado. eu solicitaria também, senhor presidente, que fizesse meio rápido uma reunião dos membros dessa comissão, porque eu acho que primeiro nós precisamos traçar os objetivos, quer dizer, aquilo que nós queremos, para depois você solicitar um projeto em cima do que você pretende, não é verdade? Porque vai fazer só, não, vamos ver o objetivo que tem, cultura, biblioteca, isso, aqui, vamos fazer Pois não. os objetivos, né? Fazer uma reuniãozinha para ver. Essa reunião, inclusive, podia ser de todos os vereadores, né? Perfeito, sem dúvida. Certo. Com a palavra, vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, conversando aqui com o vereador Agenor, ele achou por meio que podia eu, como líder mesmo, ficar na comissão. Então, eu vou fazer parte dessa comissão e pode ter certeza, que eu tenho certeza que essa obra vai ficar certa, não vem acarretar muita despesa no saneamento básico, não. Inclusive, a gente, assim como exemplo, naquela avenida já foi construída aí posto de gasolina, vidraçaria ali com uma obra grande, a própria minha oficina, a estação rodoviária. Então, num lugar assim que foi construído tantas obras já importantes, jamais a outra vai ser impossível construir. Então, a gente está confiante e vamos trabalhar em frente sim nisso aí. Muito bem. Então, acatando a sugestão do vereador Zé Delbem de fazermos essa reunião, eu só consulto o seguinte. Seria interessante nós fazermos essa visita a Laranjal e imediatamente Então eu vou agendar uma visita em Laranjal nos próximos dias com o presidente daquela casa, aviso-os com a antecedência necessária. Nós iremos até Laranjal Paulista, vamos ter uma visão do projeto lá existente e em seguida nós marcamos essa primeira reunião aqui para a gente traçar os planos. Muito bem. Então, essa comissão fica composta pelos vereadores Benedito Merlim, José Delbem, Antônio José Serafim, doutora Adriana e José Oscar Pavan. Não havendo ninguém inscrito no grande expediente para ocupar a tribuna e não existindo projetos a serem discutidos e votados nesta reunião, eu passo a explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora doutora Adriana. É bastante rápida, mas apenas para comentar a definição, pelo menos por hora, que acabou tendo o prefeito municipal com relação à linha de ônibus circular. Realmente, a empresa que vinha tocando esse serviço deixou de fazê-lo e, por hora, e me parece que muito bem, vem desempenhando essa função os próprios ônibus do município. A novidade boa é que, ao invés do passe estar custando R$1, ele vem sendo cobrado 50 centavos. Houve alguma alteração de horários, mas, pelo visto, a população vem se manifestando de forma favorável com relação aos horários. Mas isso é o que me chegou, certo? E não vem sendo cobrado, como já determinado por lei municipal, o transporte dos idosos e nem das crianças. Então, está aí também, eu estou parabenizando o vereador Zizinho, os demais que levantaram essa questão, levantaram essa bandeira de que não fosse cobrado os passes dos idosos, certo? E não que fosse apenas dados alguns passes, mas que isso não fosse cobrado em hipótese alguma, porque eu acho que a função, uma vez votada, aprovada a lei, é que ela seja cumprida, e a função dela é social, né? Então, está aí o escopo sendo atingido. E, no mais, que se não continuar com os ônibus do município, se porventura tiver interesse qualquer outra empresa a vir, através, claro, de carta convite, licitação, a forma adequada, a vir fazer esse trabalho, que saiba de antemão que vai ter que cumprir com a nossa legislação. Certo? Porque eu já ouvi comentários que haveriam outras empresas interessadas, mas desde que houvesse alteração nessa lei. Então,
havendo interesse de outras empresas, elas venham, claro que venham, mas venham sabendo que terão que cumprir os termos dessa lei municipal. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Zezé Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, só queria falar sobre a operação Tapa Buracos que nós reivindicamos semana passada, na Rua Padre Salvatorianos, e já foi feito, mas não tanto como a gente queria, mas está servindo. E lá na Estrada de Porangaba também está começando, né, vereador Newton? Então a gente espera que pelo menos até o final do mês de abril seja cumprido esse tapa-buracos para amenizar o problema na Estrada de Porangaba. Iluminação do ginásio de esportes também. Foi colocada a iluminação que tanto nós pedimos, que estava tão escuro lá, está difícil para os alunos que lá frequentam. Foi iluminado. E eu gostaria também de mais uma vez reivindicar a iluminação aqui na Rua Goiás, entre o posto de saúde aqui, perto da Avenida do Cemitério ali, porque está um estado de calamidade aquilo, uma escuridão total, e acho perigoso aquilo. Os moradores estão reivindicando isso, para que tome providência com relação a isso, da iluminação pública. E também um muro de arrimo que foi pedido lá na Rua Amazonas, perto da próxima ponte lá do Córrego dos Lopes. E a pessoa, o morador que fica próximo à margem do rio, está tendo dificuldades para a construção daquele muro. Quando foi feita a enchente, quando aconteceu a enchente, todo mundo disse que ia dar apoio, a prefeitura ia fazer limpeza. Não foi feita a limpeza naqueles locais. Os lixos continuaram nas residências, toda aquela sujeira que veio, que a enchente trouxe. E agora eles pedem pelo menos apoio. Eles têm mão de obra lá. Os próprios moradores lá ajudam na construção do muro, a mão de obra, mas eles gostariam de uma parte do apoio na parte de material. Muitos tijolos dos muros lá eles salvaram, limparam para ser reaproveitado. Mas eles gostariam que a prefeitura desse um apoio para que eles pudessem construir um muro mais sólido lá, porque pode vir outra enchente e levar de novo e cria uma insegurança. Então, para que há tanta pedra aqui em nossa cidade, nas beiras dos rios, e poderiam fazer uma boa sapata lá para resistir sobre a esse muro, a casa mais próxima. Então eu gostaria de pedir um apoio da prefeitura para que agilizasse essa construção desse muro que está causando tanta insegurança às pessoas lá. É só isso que eu tinha para dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, como o tempo aqui é rápido na explicação pessoal, eu volto a bater naquela tecla que o doutor Anselmo também bateu. Terreno, não para a Câmara agora, para o cemitério. Porque lá, volto a repetir, é a casa que nós temos certeza que nós vamos morar. Para aquelas famílias antigas de Conchas, quase todas já têm um local adquirido no cemitério atual. Mas Conchas, hoje, vocês podem observar, aumentou muito a sua população. Então, tem famílias em Conchas hoje que não têm os locais próprios para o seu futuro, para a sua morada futura, não é verdade? Então, senhor prefeito, é hora de pensar um pouquinho em adquirir um terreno para o cemitério. É urgente e necessário para a cidade. Outro problema também que a gente tem encontrado através de pessoas que vêm reclamar é em relação à Coab 4, ao CDHU, que tem casas, se não me engano, segundo informações, não vou dizer que seja verdade ou mentira, me relataram isso, que tem 4 ou 5 casas que até hoje não tem gente morando. E tem uma dessas casas de uma pessoa que possivelmente mora até em Laranjal Paulista e de vez em quando dá uma chegadinha na casa. E tem pessoas aí necessitando de casa. Então eu gostaria que esta Casa de Leis entrasse em contato com o órgão diretivo do CDHU, em Sorocaba, no caso, né? Para trazer algumas informações para a gente a respeito desse assunto. O senhor faz o pedido? Depois eu passo direitinho. Ah, perfeito. Também em relação ao ônibus, parece-me que o vereador Zizinho Jaguri tem alguma ideia a respeito ou entrou em contato com alguma firma aí, então eu acredito que ele vai falar alguma coisa para os vereadores depois a respeito do assunto. Mas é algo que precisa ser resolvido também, porque eu já falei, é uma cidade longitudinal, da Coab 4 até o centro aqui, é muito distante e tem que existir realmente um ônibus. Bom, nós não somos
capacitados para isso, porque nem a ONU foi capacitada. Mas não, acho que a gente não podia deixar passar em branco de falar alguma coisa dessas cenas terríveis e que ninguém gostaria de ver, que nós temos observado pela televisão. O ataque dos Estados Unidos ao Iraque. Existe uma cidade, Basra, se não me engano, que fica próximo de uma cidade bíblica, Ur, cidade onde nasceu Abrão. Se vocês lerem o Antigo Testamento, vocês vão encontrar o personagem Abrão. Lá existe a Mesopotâmia, que é aquela terra fértil da época que existia entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Lá existiu os jardins suspensos da Babilônia. Lá que existiu a Torre de Babel. Lá que existiram as civilizações assírias, os caldeus, como diz o Dr. Anselmo, lá que é o berço da civilização. Existe inclusive uma carta na ONU, assinada também pelos Estados Unidos, que tem diversos sítios, quer dizer, locais, que devem ser preservados no aspecto cultural. E hoje é o que nós vemos, bombas e mais bombas, destruindo o berço da civilização. Não estamos aqui defendendo o sanguinário Saddam Hussein. Muito pelo contrário. Mas quem está sofrendo as consequências não é o Saddam Hussein. É a população do Iraque. O presidente Kennedy já teve a oportunidade, numa época, de dizer, isso eu ouvi hoje na televisão, pelo embaixador brasileiro, Mário Gibson Barbosa, se não me engano, que foi o primeiro embaixador do Brasil, que em 1945 esteve presente na criação e fundação da ONU. Ele disse que o presidente Kennedy disse uma vez que os Estados Unidos não era onipotente e nem poderia ser prepotente de querer dominar o mundo se ele possui uma população de 6% da população mundial. O restante significa 94%. 6% não pode prevalecer sobre a opinião de 94%. E outra coisa, diz o presidente Kennedy na época também, que mesmo você sendo forte, mesmo você tendo poder, você não pode querer corrigir todos os erros que existem no mundo. Todas as partes do mundo possuem seus erros. Se existe um erro no Iraque, eles lá que vão ter que resolver entre eles. Então, não precisa alguém, numa guerra que a gente considera como covarde, seria uma guerra do estilingue contra a metralhadora. Muito mais do que uma metralhadora. Porque a facilidade de você ficar no Mediterrâneo ou no Índico e soltar um míssil que atinge 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros é muito simples. Você nem se expõe contra os guerrilheiros, por exemplo, do Iraque. Então é uma guerra covarde. Eu volto a falar, comento isso para a população saber, e as crianças já estão sabendo, e reclamam quando assistem a televisão, que é horrível você ver bombas caindo e matando civis, matando pessoas inocentes, ferindo e matando crianças. Volto a repetir, nem a ONU conseguiu resolver o problema, não estamos falando aqui na Câmara de Conchas tentando resolver o problema, muito pelo contrário, mas simplesmente alertando para o mal que é uma guerra. É muito melhor você tentar conseguir alguma coisa através de um acordo do que você partir para uma guerra sem a aquiescência da ONU e tendo essas manifestações em diversos países do mundo totalmente contra a forma como se está ocorrendo. É lamentável que isso ocorra. É o que eu tinha a dizer. Com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente, primeiramente eu gostaria de pedir que encarecidamente o senhor prefeito visse um pouco o lado humano, que conseguisse pôr aí na cidade detetização, porque na nossa vizinha cidade de Pereiras, em volta da praça, foram encontrados 5 focos no centro de Pereiras, 5 focos da dengue, da pior, da hemorrágica. Então, está perto, próximo de Conchas, que fosse, não deixasse isso alastrar e entrar na cidade, que tivesse um pouco de dó da população, para que crianças não sejam aí, depois venham a ser portadoras da dengue,
e que visse isso, fizesse uma detetização. E como a vereadora falou a respeito da linha circular na cidade de Conchas, parabéns. Tomara que a prefeitura continue fazendo esse trabalho para a população, que eles precisam desse transporte, e isso é uma coisa que a prefeitura tem que pegar com amor, com carinho e cuidar. Mas também nós trouxemos da cidade de Laranjal uma lei que existe lá, que é diferente da lei de Conchas, e a lei de Conchas é diferente tanto da lei de Laranjal como da lei federal. Porque na cidade de Conchas, a idade para a pessoa ter o transporte gratuito é 60 anos, enquanto que na lei de Laranjal e na lei federal é 65 anos, acima de 65 anos. E abaixo, Conchas, a lei é de 12 anos, enquanto que a federal, Laranjal, é 5 anos. Então teria um passe grátis. Crianças abaixo de 5 anos, porque de 6 anos já estão indo para a escola. E, por exemplo, idosos acima de 65 anos. Seria isso. Então, nós estamos fazendo até uma emenda, alguma coisa nessa lei de Concha Municipal, fazendo essa emenda, essa lei ser aprovada pela Câmara, que fique igual à lei federal. Tem uma empresa que vem de imediato para Conchas, dá o passe para os idosos e dá o passe para crianças abaixo de coisa. Então, nós conversamos com essa empresa, e ela se prontificou a colocar um micro-ônibus e fazer, um micro-ônibus novo, e fazer essa linha de imediato. Então, que fosse, eu gostaria até de pedir depois a compreensão dos senhores vereadores, para que visse isso e que ficasse aí igual à lei federal, que seria acima de 65 anos e abaixo de 5 anos. É isso que eu tinha a dizer, senhor. Com a palavra, em devolução, o vereador Zé Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estive ali agora na secretaria e aconteceu um telefonema de uma senhora que solicitou que falasse aqui na Câmara a respeito do banheiro da escola Maria Antônia, que parece-me que os banheiros são colocados na parte superior da escola e as crianças saem da sala que fica embaixo, precisa subir a escada. E parece que uma criança hoje caiu e se acidentou. Então ela solicita que a prefeitura tome as providências e que para aquelas crianças menores que se coloque um banheiro na parte de baixo, para que não haja necessidade de ir até em cima. A vereadora Adriana disse que existe um banheiro na parte de baixo. Agora, se existe um banheiro na parte de baixo, por que permitiram que a criança fosse então até ao andar superior, não é verdade? Então, eu acho que o inspetor de aluno deve verificar a saída das crianças quando vão para o banheiro, se aquelas que estão embaixo e que realmente exista um banheiro embaixo, que conduzam a criança até esse banheiro de baixo e não permita que a criança suba até o andar superior, para não ocorrer o que aconteceu hoje, que uma criança caiu. Agora, parece-me que, não sei se embaixo tem, ou talvez tenha e não esteja funcionando. Segundo informações aqui, existe um banheiro na parte de baixo, mas não está funcionando. Então, que se coloque em funcionamento para que não ocorra isso que ocorreu hoje. E a gente agradece a pessoa que ligou aqui, comunicando esse fato, e gostaríamos que mais pessoas que saibam de outros fatos que sejam necessários a sua divulgação, que o façam como fez essa ouvinte, dirigindo-se até a Câmara Municipal de Conchas através do telefone. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, esta é a informação do vereador José Delbem, mostra realmente a força da comunicação através das transmissões do rádio, que realmente isso acaba sendo uma coisa bem automática, e a participação da comunidade, que tem que participar de forma ativa mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer uma solicitação aqui para o senhor prefeito, para estudar uma possibilidade de mudança da lixeira da rua 4 de dezembro para um outro local desta rua, que as pessoas responsáveis para isso estudasse um outro local, que é o local que se encontra, os vizinhos não estão aguentando mais ali o congestionamento que faz de final de semana. Então, na realidade ali, os moradores estão aí passando por situações difíceis com a lixeira aonde se encontra
na Coab 4, na rua 4 de dezembro, aqui na Vila Pássina. Eu também estive preocupado com a situação do ônibus circular da nossa cidade. Até no início do ano letivo dessa legislatura, eu fiz uma indicação solicitando ônibus circular gratuito. E logo vendo o problema e sendo procurado por vários usuários do ônibus circular, eu me preocupei e fiz uma indicação oficializando o senhor executivo para realizar esforços para resolver esse problema. E dentro disso, vendo que foi feito esses esforços, eu, ouvindo algumas reclamações dos usuários em relação ao horário dos ônibus, fui até a prefeitura, até a assistência social conversar para ver o levantamento, de que forma que está sendo feito. E, na realidade, os ônibus circulares não estão sendo de 1 em 1 hora, como era o Monte Alegre, mas, assim, basicamente atendendo às necessidades aí dos usuários, que na parte da manhã das 6h20, às 7h20 e às 8h20. E na parte da tarde, às 16h20, 17h20 e 8h20, sendo que o preço para os trabalhadores 25 centavos e o preço para os usuários comum 50 centavos. E os idosos, está sendo feito um levantamento, tem aproximadamente cerca de 2.000 idosos que serão confeccionadas as carteirinhas para os idosos. Já as crianças, os adolescentes poderão apresentar a carteira de identidade escolar, que aí não vai ser cobrado. E já para os bairros distantes, a exemplo como o Juquiratiba, é cobrado R$1 o passe. Então, essas são as informações que eu tenho, que a prefeitura pretende continuar realizando esses trabalhos para melhor atender a população, para que tenham acesso ao ônibus circular até o tempo que não estiver nenhuma empresa interessada a executar os trabalhos. Então, quer dizer que, pelo menos, nós temos que ver que realmente o senhor prefeito se preocupou e nisso aqui realmente foi rápido e o povo não ficou na mão, porque na realidade a cobrança estava sendo muito grande e se isso não fosse feito, o transtorno seria muito grande. Haja visto que tem os trabalhadores que utilizam aí do circular para se locomover até as partes distantes da cidade. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Com a palavra o vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria comentar a respeito do ônibus transporte escolar do bairro Retiro, Santana e Moquém, Retiro, Areia e Moquém. Foi acertado com o senhor prefeito que na segunda-feira dava início de colocar mais um ônibus para transportar os alunos, mas devido ao problema do circular da cidade, da empresa que vinha atuando ter desistido, ele teve que usar um ônibus para fazer o circular. Então, assim que consertar o motor de um ônibus que está parado, esse ônibus irá transportar esses alunos, aonde ficaria 2 ônibus nesses bairros. Então, se alguém estiver me ouvindo, pode aguardar que dentro de poucos dias o prefeito disse que ele assumiu esse compromisso e vai cumprir. Então, com certeza, dentro de poucos dias estará transportando os alunos aí. Quanto à estrada de Conchas, Porangaba, eu tinha comentado que o senhor prefeito tinha falado que não tinha dinheiro para consertar a estrada, que ela ia demorar talvez até o mês de junho. Mas sabendo hoje que ele deu início às obras, espero que essas obras vá até o final da estrada, que venha a beneficiar o povo, que a estrada está numa situação difícil. Eu até fiquei contente quando ele deu início nessas obras, porque quando ele falou que não tinha dinheiro, eu te pedi para ele dar prioridade àquela estrada, que a situação lá era difícil e ia acarretar mais prejuízo aos cofres da prefeitura. E parece que ele entendeu assim, e assim está sendo feita a estrada.
Eles estão falando até assim, alguém trouxe a notícia que não é um bom serviço, mas mesmo que não seja um bom serviço, mas nós precisamos que seja feito. Quanto à pintura da escola, Coronel, como foi comentado aqui no decorrer da sessão, eu gostaria de deixar um pedido ao senhor prefeito que dê um apoio àquela escola. A gente sempre tem insistido, uma escola que a maioria, consciência, passou por aquela escola, é uma escola do coração do povo consciência. Esqueça, por exemplo, se você vê alguma rivalidade entre diretor de escola, professores, e lembre naquele prédio, que aquele prédio, a gente diz assim, não é um prédio do Estado, é um prédio do povo de Conchas. Então eu faço um apelo ao senhor prefeito que ajude na pintura daquele prédio. O circular, eu também comentei aqui numa sessão passada, uma ou duas sessões passadas, dizendo o seguinte, que o prefeito não deveria fazer de forma nenhuma tirar circular. Que ele deveria arrumar uma forma e continuar com a circular. E esse dia ele ligou lá na oficina dizendo que ele não iria tirar circular, mesmo que ele ia pôr para funcionar, porque a gente tinha comentado que o desgaste para ele era muito grande, a revolta do povo lá do Alto Cruzeiro seria grande. Ele entendeu e assim foi, inclusive foi como foi comentado aqui, comentado pela rádio, que de R$1 voltou para 50 centavos. Então o povo daquele Alto Cruzeiro lá conseguiu até ganhar com isso e não perder. Isso foi importante, valeu a pena a gente ficar cobrando aqui, para que o prefeito entendesse que o circular jamais podia ser retirado daquele povo. Quanto ao cemitério comentado pelo José Delbens, está muito certo, é o que a gente ouve na rua aí, várias e várias pessoas comentando e tem que ter dificuldade até para fazer uma jazida ou conseguir um terreno no cemitério, porque na verdade já não existe mais terreno para venda no cemitério. Tem que arrumar um local. Eu não vou dizer assim o local, se é aqui para baixo, Alto Cruzeiro, porque isso aí cabe o executivo escolher o melhor lugar que possa ser, mas que tem que ser encontrado esse terreno para fazer o cemitério, isso não tem nem dúvida. Está muito certo, vereador, e vamos continuar cobrando isso aí sempre que for possível, até que o prefeito entenda e cabe comprando terreno, que com o tempo se torna um cemitério para Conchas. Bom, no decorrer da sessão, eu peço desculpa pelas minhas palavras, para todos os meus colegas, e assim encerro as palavras, senhor vereador. Com a palavra o vereador Nilton Aliberto. Senhor presidente, senhores vereadores. Quanto à estrada por Angaba, está ficando bom. Espero que continue até o fim. Graças a Deus, por um bom tempo, acho que o pessoal vai parar de cobrar nós, né, Dito? Porque a estrada estava péssima. Esses dias eu fiz um pedido para o almoxerifado, e ele comentou com o prefeito um tapa-buraco no bairro São José. Está fazendo, com um caminhão só, mas está fazendo, tá bom, obrigado. E continue. O Luiz Gama, a estrada Luiz Gama até o Pachá, está sem condição de transitar. Pelo menos tampar os buracos com a máquina, passar uma máquina, tampar de terra se não tiver caminhão para puxar. A estrada que vai ao Morro Azul, acho que até o Tino Simão, que tem a festa lá, de Santo Expedito, passasse uma máquina, pelo menos para dar uma nivelada, tirar um pouco as pedras graúdas da estrada, que dia 6 de abril vai ter a festa lá. Então, espero que o senhor prefeito dê uma passadinha, como foi passado a vez passada. E também, na escola Maria Antônia, eu fiz uma reclamação, uma sessão aqui, que faltava água. E quanto ao banheiro, eu não sabia desse fato. Então, que termine esse banheiro para que não ocorra nada de grave. É isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de registrar aqui uns agradecimentos, ainda que meio atrasados, para o nosso Joelmir, que durante o tempo que esteve à frente lá da Secretaria de Obras, lá do almoxarifado, sempre foi muito pronto em nos atender, embora com as limitações que a gente entende que ele tinha. Mas fica meus agradecimentos pelos serviços que ele prestou. Também eu gostaria de, mais uma vez aqui, falar sobre o posto do INSS, que foi trazido aqui pelo vereador Elias, e o diretor do posto de Botucatu esteve aqui, na sessão passada, para dizer que nós não podemos deixar escapar essa oportunidade para grande número de cidadãos conscientes que necessitam de utilizar o posto em Botucatu.
Veja bem, se o diretor lá de Botucatu veio até a nossa cidade oferecer um postinho aqui, bastando que o senhor prefeito forneça 2 funcionários, eu acredito que o senhor prefeito não vai ser insensível de destacar dentre os seus 400 funcionários 2 para prestar um grande serviço a um grande número de pessoas do nosso município, e muitos deles com problemas de saúde que teriam que se deslocar até Botucatu. Então, eu até estou falando para o vereador Elias e para os demais vereadores, para a gente ir lá no gabinete do senhor prefeito, para que ele tome uma medida favorável à instalação desse posto em nosso município. Eu também gostaria de falar sobre a guerra, que o vereador Zadel bem abordou muito bem, para dizer que não existe guerra do bem contra o mal. Não existe guerra em nome de Deus, nem guerra em nome de Jesus, nem guerra santa. O bem não precisa guerrear. O bem é o bem, sempre vai fazer o bem, não vai fazer guerra, porque guerra destrói e mata, e o bem não mata. Entendeu? Deus também não mata. Jesus passou pela terra e não matou ninguém. Então ninguém pode fazer guerra em nome deles. Eles fazem guerra em nome de interesses econômicos, que é outra coisa. E por falar em guerra, nós que somos contra essa guerra e todas as outras, temos que nos atentar para a guerra que nós estamos vivendo no nosso país, que é muito grave, muitas pessoas estão sendo assassinadas, talvez até em número maior do que estão morrendo lá na guerra do Iraque, estão morrendo aqui no nosso país. E as autoridades vêm, falam, depois abafam um pouquinho, esquecem e não faz nada. Ninguém faz nada, continua a mesma coisa. Entendeu? E nós precisávamos que agisse, que as autoridades realmente agissem. O Lula, ele implantou um programa Fome Zero. Eu acredito que, se ele tivesse implantado um outro programa chamado Corrupção Zero, não precisaria implantar o programa Fome Zero, porque iria sobrar dinheiro para comida para todo mundo. O mal desse país é a corrupção, que ainda atinge níveis insuportáveis, muita verba pública desviada, muito dinheiro sendo lavado no exterior. Ainda esses dias nós vimos aí, são correinhas da vida que desviam fiscais, um fiscal lá do Rio que desviou bilhões, milhões para fora. Né? Então, enquanto isso estiver ocorrendo, nós vamos ter que suportar a camada mais pobre da sociedade saindo com arma, assaltando, roubando e matando. Entendeu? E eles sendo usados por pessoas um pouco mais inteligentes, que formam o crime organizado e usam esses menos favorecidos para conseguirem a finalidade ilícita. Só que nós estamos trabalhando e prendendo esses coitados. Dificilmente se vê prender um peixe grande. Os grandes não estão em morro, não estão em favela. Os grandes estão em locais nobres das cidades, né? Estão escondidos sob títulos até honrosos. E o que precisa é o nosso governo, já que ele quer enfrentar essa luta, como ele falou, que ele vai vencer o crime organizado, comece prendendo os grandes tubarões. Quando ele começar a encher os presídios com os grandes tubarões, aí o povo vai acreditar que eles realmente estão querendo, né, vencer o crime organizado. Não é subindo a favela, subindo os morros que ele vence o crime organizado. Isso é apenas uma pequena parte que deve ser feita, mas não é isso que vai resolver. Então, é o combate à corrupção, que ainda graça em nossos meios, tanto políticos como econômicos, inclusive corrupção que permeia na polícia, no judiciário, no legislativo, no executivo, em todos os campos, porque o dinheiro, infelizmente, ele ainda tem um poder de persuasão muito grande. Então fica nosso protesto contra a guerra, e mais ainda um protesto contra a guerra que atinge a nossa população aqui no Brasil, e que até agora, de concreto mesmo, muita gente está falando bastante na televisão, mas de fatos mesmo, de coisas, medidas tomadas mesmo para acabar com isso, a gente vê pouca coisa. É isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Wilson Desidério. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras ouvintes da Rádio Peras FM, eu gostaria de falar aqui a respeito da parte da iluminação. A iluminação aqui da Rua Goiás. O vereador José Serafim falou a respeito. Eu estranho, porque até agora ainda não foi consertado, está escuro aquela parte lá. Eu acho que
alguma justificativa a empresa elétrica tem que dar, né? Porque até agora está aquela escuridão lá e nada ainda foi consertado. A gente vai passar amanhã pelo escritório da elétrica e tentar pedir alguma informação e saber o porquê que até agora ainda continua na escuridão. Eu estou vendo também aqui no jornal informativo, nosso amigo Frajola, uma reportagem aqui a respeito de um assalto que houve aqui na cidade. E eu gostaria de parabenizar os funcionários do Corujão, que primeiramente viram a situação, né, carro em contramão, acionou a polícia militar e foi feito o flagrante dos assaltantes. Então, parabéns aos funcionários, primeiramente, né, aos funcionários do Corujão, e depois a polícia militar, que também trabalharam em cima. Também gostaria de parabenizar o prefeito municipal, porque ele colocou um ônibus, né, para circular aí na cidade, o ônibus é circular, né, cobrando 50 centavos, um preço bem popular. Isso aí ajuda o povo e também é bom para a prefeitura, para a gente. Era isso que eu tinha que falar. Obrigado. Com a palavra o vereador Elias Valdrig. Senhor presidente, senhores vereadores, deu entrada nesta casa hoje uma indicação de minha autoria, mas que realmente vários vereadores já tinham feito a mesma reivindicação, ou por intermédio de indicação escrita, ou por intermédio de indicação oral, e a reivindicação não tem sido atendida pelo Executivo de Conchas. Trata-se da rua Orlando Luvisotto, lá na Coab 4, em que além das residências que lá já existem, está sendo criado lá um clube feito pelo senhor Antônio Imanente, e que vem engrandecer aqueles bairros, não só a Coab 4, como também os bairros vizinhos e a própria cidade de Conchas, com mais esse progresso de mais um clube de serviço, de prestação de serviço à nossa coletividade, e que nós não estamos conseguindo que o Executivo, pelo menos, cascalhe aquela rua, dando condições de tráfego. E eu já estive pessoalmente, juntamente com o Tony lá na prefeitura, e me garantiram que o serviço seria feito imediatamente, e isso imediatamente já faz uns 6, 7 meses. Foram colocadas lá materiais não condizentes com a obra, e as chuvas, além de deixar a rua mais intransitável, ainda prejudicou aquele clube, destruindo inclusive a água do seu pesqueiro, onde tem 3 ou 4 toneladas de peixe para futuro lazer do cidadão conchense. Também, sobre a indicação que foi feita na sessão passada sobre a criação do posto de atendimento do INSS, e que essa indicação ficou fazendo parte da própria Câmara, com todos os vereadores assinando, eu recebi na cidade muitos habitantes da cidade que também gostariam de fazer parte dessa indicação, com um tipo de um abaixo-assinado reforçando a nossa indicação. E antes da sessão, hoje, eu conversando com o doutor Anselmo, e hoje que ficou feita, ficou assinada a indicação de todos os vereadores, para a gente fazer o senhor presidente agende os vereadores interessados em levar pessoalmente essa indicação ao senhor prefeito, e lá a gente fará mais detalhadamente o que foi dito aqui na Câmara pelo senhor Josué, o diretor da agência do INSS de Botucatu. Antes de encerrar o meu pronunciamento, eu gostaria de solicitar ao secretário Zizinho que oficiasse a família do senhor Luiz Ber pelo pesar do seu falecimento tão prematuramente. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Se Vossa Excelência permitisse, eu gostaria também de que essa comunicação fosse feita em meu nome. Perfeito. Perfeito. E todos eles. A exemplo do vereador Zé Delbem e do doutor Anselmo, eu também gostaria de deixar registrado aqui o meu repúdio aos atos do Império,
Eu me refiro ao Império, eu me refiro aos Estados Unidos da América do Norte. É um país que se preocupa tanto com a democracia, com o bem-estar de seu povo, mostrou nesta oportunidade do ataque ao Iraque a sua verdadeira face. Não existem razões, como os vereadores já se manifestaram, não existem razões para que se cometa, em pleno século que nós vivemos, um ataque a uma civilização milenar e a um povo pacífico, que não pode responder pelos atos de um presidente, o qual se julga um déspota. Então, eu acho que essa manifestação que está ocorrendo em todo o mundo, contrário a um ataque a um país, tem que ser repetido. Essas manifestações de repúdio, elas têm que ficar registradas e repetidas, porque somente assim os governantes de todos os países vão tomar consciência dos seus atos. Eu gostaria também de deixar registrado aqui, dentro desse campo, a nossa preocupação com o que vem acontecendo com o nosso país. Na verdade, se a gente for levar a situação a uma análise mais crítica, nós vamos ver que Bagdá, na verdade, é aqui também. Nós vivemos num momento em que juízes são assassinados. E o clamor popular se revela quando se mata um juiz. Mas nós não podemos nos esquecer que policiais militares ou militares civis, ou policiais civis, são mortos diariamente. Se nós formos ver o número de assassinatos ocorridos no ano no Brasil, eles superam em muito aqueles mortos de uma guerra do Vietnã. Então é necessário, como já disseram os vereadores que me antecederam, que o nosso governo tome realmente uma posição, crie um objetivo, porque a persistir esse erro, nós vamos ter que ficar lamentando diariamente, e como se estivéssemos numa Colômbia, o assassinato de juízes, de promotores, de policiais. Então é necessário que se registre também, aqui na nossa pequena cidade, na nossa humilde Câmara, esse repúdio à inércia dos nossos governantes. Que isso se chama inércia. No governo passado do senhor Fernando Henrique Cardoso, ele falou que ia resolver o problema de segurança. Criou-se planos, criou-se comissões e nada foi feito. Tanto é verdade que nós estamos vendo essa situação hoje. Nós esperamos que esse novo governo que está aí, também cheio de promessas, não fique só nessas promessas e parta para a ação. Assim eu encerro essa sessão, marcando a próxima ordinária para o dia 2 de abril, às 19h30. Ah, eu vi lá.